chegando à noite, Ouro Preto ficou totalmente coberto de neblina, ninguém se conhecia mais, ninguém se via mais, conhecia, mas não se via mais, e a gente só foi localizando as pessoas pelo som. Eu não sei se você se lembra disso, a gente começava, alguém gritava numa esquina o nome de Álvaro, ô Zé Adolfo, ô fulano, não sei o quê, e a gente ia se encaminhando, né, por essa neblina, que foi uma coisa fantástica. Então eu acho que essa neblina para mim é muito significativa na questão da memória afetiva do Festival de Inverno. Cada um tem um pedaço dessa neblina aí, mesmo que não tenha vivido a neblina, porque essa memória é muito longa, são 40 anos de festival, muitas vezes a gente tem isso apenas dentro do afetivo, né? E o factual pode ser um pouco diferente. Eu lembro muito dessa neblina e uma luz muito escassa que banhava aquela neblina, mas você ninguém se não via, né, Júlio? É. Em 1967, no início do ano letivo, eu já era professor de cinema na escola. Sozinho ainda, não havia entrado os demais. E estávamos lá uma tarde, quando o professor Haroldo Matos chega, eufórico, dizendo, olha, eu estou vindo da Fundação de Educação Artística, conversei com o Berenice, vamos fazer um festival em Ouro Preto. E vai se chamar Festival de Inverno. Eu queria lembrar o primeiro dia, em 67, do Festival de Inverno. O que aconteceu? Foi a abertura do festival e, em seguida, nas escadarias da Igreja do Carmo, o espetáculo... Me falhou o nome do espetáculo. O Escorial. O Escorial, eu até falei isso hoje com você. O Escorial de Gelderode foi o primeiro momento cultural que aconteceu no Festival de Inverno e foi um espetáculo comovente. O Festival de Inverno de 67 começou para mim com uma ida ao Rio de Janeiro, onde no Museu de Arte Moderna eu encontrei um amigo já de anos anteriores, Cosme Alves Neto, e expus para ele a ideia e ele disse, olha, nós temos aqui cópias raras e únicas na Cinemateca. E aí fizemos aí uma retrospectiva, para resumir, do expressionismo alemão e uma coisa absolutamente nova, que era Le Cinéma Vérité, o cinema verdade do Canadá e de outros países. Foi uma grande mostra e o cinema naqueles 2 primeiros anos, eu lembrava isso com o Júlio, era a atração principal dos dias de semana. Os concertos, as outras festas faziam nos fins de semana. Então, para mim, esse momento é um momento afetivo porque a plateia, eu diria surpreendentemente, mas talvez não seja esse o advérbio adequado, com maior entusiasmo, acolheu aquelas sessões longas de filmes desconhecidos, expressionistas, antigos, mudos, apenas com o som da voz traduzindo os letreiros. Para mim o festival começa aí. Então, o festival inteiro se encontrava nas sessões de cinema, era um negócio fabuloso, não só pelos filmes, era pelos filmes obviamente, mas pelo aquele encontro, né, de todo mundo ali emocionado com uma determinada coisa e de uma possibilidade, né, de contato com coisas que a gente não tinha condição, na época, nenhuma de ter esse contato. Né? E as conversas prosseguiam aí pelos bares adentro e nas neblinas da vida. Isso. Não é? Com ou sem neblina? Com ou sem neblina. Com neblina era mais isso. Até que eu me lembro bem do início, né? Porque o início do festival foi muito musical, né? Porque a Fundação de Educação Artística, ela começou a funcionar em 63. Em 65, nós fizemos um curso de férias em julho, aqui mesmo, em Belo Horizonte, na sede da Fundação, um curso de férias de música. E foi um sucesso muito grande. A gente começou a pensar que podia ampliar isso, fazer disso um festival no interior. Em 66 ainda fizemos um outro curso de férias aí. Então, aí falando em festival no interior, a ideia de Ouro Preto surgiu, né, facilmente. Então foram cursos assim, de música e artes clássicas, alguns espetáculos, um espetáculo de teatro na escadaria da Igreja do Carmo, muito bonito, né? Houve umas atividades sobre o barroco, assim, um pouco integradoras, né, essas atividades.
lançamento da revista Barroco, concurso, alguns filmes, né? Houve, o Barro parece que promoveu a exibição de alguns filmes, e concertos, né? E exposição de alunos, foi muito um sucesso. Como é que foi depois o crescimento do festival? Bom, aí o festival começou a crescer de várias maneiras. Começou a crescer em número de áreas, né? Passou a ter muitas áreas. Houve anos até que houve um exagero de áreas, né? Tinha coisa até de história e parecia um departamento da universidade, né, funcionando. Eu acho que a gente começa já com 10 anos, 12 anos, onde você começa a entender, você vê uma Ouro Preto ser modificada a cada festival que chega na cidade. Então, era uma expectativa muito grande, a gente, ainda criança, né, participar das oficinas como a de coro, de xilogravura, mais para frente lá, de audiovisual. Então era sempre uma expectativa muito positiva para a cidade. E a gente, com um diferencial, por ser dono do cinema, o cinema era um equipamento de integração direta com o festival. E aí teve passagens que ficaram na história, como o lançamento do Macunaíma, da peça Macunaíma, direto de Nova York para Ouro Preto, que fica um marco em 79 para a cidade. E aí o ganho é sempre positivo. Mas era muito bonito você ver Ouro Preto, a cidade toda, né, colorida e com essas manifestações todas durante o dia, a noite, né? E a população da cidade recebeu isso muito bem, né? Quer dizer, foi uma interação muito bonita entre o pessoal que vinha de fora, os professores da Universidade de Minas Gerais e Ouro Preto. Né? Eu acho que é importante a gente lembrar como se trabalhava no festival, né? O festival era um mês inteiro de uma intensidade enorme, em todas as áreas, né? Eu sei como eu estava ligada diretamente à música, eu sei como se trabalhava. Era uma produção enorme. E o festival na área de música, ele foi tomando uma forma e criando uma proposta que depois se tornou muito importante, aos poucos, né? Porque nós fomos vendo os alunos, isso deve ter acontecido também muito nas artes plásticas, porque quem vinha para o festival era predominantemente alunos de escolas, né? Tanto de escolas de belas artes como de escolas de música, né? Que eram as duas áreas maiores, e nós fomos conhecendo então as necessidades deles, né? Olha, a gente vivia num clima muito tenso naquela época, né? E como eu participava muito das reuniões que antecediam o festival, né? Na coordenação, na universidade, tudo, a gente sentia. Houve anos que eu não sei precisar mais que anos, em que havia uma certa pressão mesmo, né? Houve até infiltração, né, no festival de agentes do governo militar, como alunos. Havia uma certa apreensão de todo mundo, né, antes do festival. Havia uma apreensão porque não se sabia o que podia ocorrer. Amigo Victor, que fala o repórter é o testemunho ocular da história. Brasília urgente. Após as comemorações do Dia do Soldado, o senhor Jânio Quadros decidiu abandonar a presidência. em que a gente sabia que o Festival de Inverno ia começar a partir de dois sinais.
não era propriamente o mês de julho, não. Era o dia em que a gente via Júlio Varela atravessando a Praça Tiradentes, esse era um indicador, e o outro era a chegada do camburão do DOPS. O camburão chegava, parava na Praça Tiradentes e se instalava lá durante todo o mês de julho, né? Então foi um período complicado. Eu me lembro de várias manifestações que a gente assistia, era com cachorro do DOPS passando entre a gente, buscas em repúblicas na madrugada, né? Foi uma coisa muito interessante, que se por um lado fechava, né, por outro lado abria, né? Quer dizer, a expectativa de dar uma resposta àquilo, né, era uma coisa que nos estimulava muito, né? Acho que boa parte da criação brasileira daquela época é expressiva porque foi alguma coisa no sentido, no movimento da resistência, né? Bom, vocês que trabalharam a coordenação nessa época, teve alguma coisa específica de problemas com... Como é que o festival conseguiu ser feito nessa época? Olha, eu me lembro de um episódio, eu não era ainda da coordenação geral, mas era responsável por uma área. Então, um grupo, eu lembro o Fábio Moura, acho que o Júlio Varela também, nós fomos chamados para uma sessão com a Polícia Civil. E essa sessão foi uma aula sobre o uso de drogas. Então, a pessoa policial... Para reconhecer o drogado. Reconhecer. Mostrou a maconha, acendeu o cigarro, que todo mundo cheirasse, etc., para que a gente passaram para vocês? Não, assim? Mas ninguém fumou. Mas... Eu até já vi até um filme, eu já vi um filme desse jeito. Esse não. Para que a gente, então, os ajudasse a controlar esse uso abusivo de drogas. Quer dizer, havia... Mas isso já era mais ou menos 68, 69, 70? Não, 70 e poucos. Então... É o episódio, naturalmente, a nossa posição era o contrário. A gente, quando via um caso, procurava ajudar a pessoa e chamar a atenção, mas eu fui chamado, eu lembro pelo menos 2 vezes, não sei exatamente que ano, talvez quando já fosse coordenador, para descer até a delegacia e tirar uma pessoa. Olha, esse aqui está declarando que é aluno do festival. Nós o encontramos aí numa boemia, etc. É aluno mesmo? Então a gente tinha que dar esse testemunho. Quer dizer, havia essa repressão. Quer dizer, é o que eu me lembro assim de mais mas isso forte. Me parece um pouco mais que essa questão foi mais nos anos 70. Porque quando começou o Festival de Inverno, eu acho que as pessoas não sabiam, ou seja, o sistema, né, a repressão, por exemplo, vamos chamar de repressão, eles não estavam sabendo que a gente estava fazendo festival aqui no primeiro e segundo. Acho que não. Era uma coisa muito tranquila, nós estávamos preocupados em fazer arte e criar, e eu acho que isso é mais do que revolucionário, mas a polícia não sabia que isso era revolucionário, então não dava a menor bola para nós. Começou realmente durante os anos 70. Quando começaram a ver a importância do festival e a importância da mobilização que nós, artistas, trazíamos para Ouro Preto, e com a infiltração também de outros elementos fora do festival, que eu acho que isso foi muito sério, né? Pessoas que não eram do festival vinham para cá para curtir a cidade, como já vinha vindo antes, ou como vem até hoje, entende? Eu acho que isso tudo pode ter causou mesmo essa questão dessa repressão. O Padre Simões aqui, nos primeiros momentos do Festival de Inverno, ele chamava o festival de Festival do Inferno. Do Inferno, lembro também. Não era Festival do Inverno, mas não precisa citar nome não, viu, Júlio? Não, mas desculpe, mas foi... E as aulas eram assim, eram visitadas. Você estava dando aula e uma pessoa entrava, dava uma rodada, sentava, ouvia, dando tal. E algumas coisas que aconteceram naquela época, viraram quase que lendas locais, né? Uma delas, por exemplo, foi o famoso concerto na igreja de São Francisco de Assis, de um músico europeu, há muito tempo morando na Bahia, que se dedicou à construção de de instrumentos experimentais, fez uma oficina famosa lá. Esse músico era chamado de Walter Smetak. Então ele veio fazer um concerto em Ouro Preto na época, e fez o concerto na igreja. E ele trouxe esses instrumentos, né, e foi um concerto de música contemporânea. E eu me lembro que tinha um padre aqui da cidade, que era chegado à área de música, estava até participando, mas houve um momento estranho naquele concerto em que uma nota, numa determinada altura, quebrou um vidro, né? Aí o padre interferiu e falou assim, não, assim já é demais, né? Aí contou, falou, vamos dar um tempo porque a coisa está extrapolando.
Então tinha essas coisas muito interessantes, né, que era da convivência de uma cidade interiorana, pacata, com manifestações bem amplas, né, até de vanguarda. Isso culminou, no nosso caso, com a nossa experiência com o Living Theater, né? Porque, de vez em quando, eu fico imaginando, pô, o Living era vanguarda em Nova York, né? Em Nova York eles eram vanguardas. Imaginem chegando aqui em Ouro Preto. Então, quando eles romperam com a oficina em São Paulo e vieram para cá, eles nos procuraram aqui, porque a gente era o grupo de teatro da cidade, nós os abrigamos numa república de amigos nossos aqui e passamos a conviver com ele durante todo um período na expectativa de prepararmos uma peça para o Festival de Inverno, né? E só que às vésperas do festival, todo mundo sabe o que aconteceu, eles foram presos em circunstâncias interessantes e tudo, né? E acabou que esse espetáculo acabou não sendo feito. Agora, não creio que tenha prejudicado o trabalho. O trabalho é um pouco difícil para um regime assim, discriminar, saber o que eles querem censurar num festival desse, né? Num festival de arte. Eu acho que tudo acabou acontecendo como devia acontecer, mas a produção do festival. Mas para quem coordenava, para os diretores, eles trabalhavam sob pressão. Eu acho que o festival foi o pai, foi a mãe de grupos como o Corpo, que nasceu dentro do Festival de Inverno, porque Marilena Martins, que era a coordenadora da área de dança do festival, teve a ideia e ela ministrava o curso, trazia alunos dela do Grupo Transforma para aprimorar aqui. Desde 70, 69, 70, ela foi coordenadora. Foi 72, 71, 72. Não, foi antes. Foi antes? É. Eu não lembro. Eu lembro que Marilene, a partir de 69 ou 70, ela foi convidada para vir. E ela foi comigo de Fusca para Buenos Aires para trazer Oscar Arraes para dar curso aqui, porque ela tinha ouvido falar que ele era genial. Pois não é que nós fomos a Buenos Aires, no Teatro San Martín, e trouxemos o Arraes em 73 para cá. No mesmo Fusca, não? Não. Só ia matar o Arraes, não chegaria aqui. O Fusca tinha umas 20 pessoas dentro do Fusca. Não, eram 5 dentro do Fusca. Que bela viagem. Uma belíssima viagem. Foi assim um sonho. Vocês não podem imaginar, se eu contar isso, dá um livro. E foi aí que então houve o encontro do Arraes com os Pederneiras, os com o grupo irmãos. Transforma, que eles eram do Transforma. Foi, com o Transforma. Então, o Corpo nasceu através de uma ideia de buscar um grande coreógrafo para vir para cá, para dar curso aqui, e em 75, no Palácio das Artes, se inaugurava o Maria Maria com o grupo Corpo, com a coreografia do Arraes. Eu participei dos festivais de inverno no início da década de 70. Essa época a gente estava começando a vislumbrar essa carreira, na verdade, sem saber muito bem para onde ir, para onde sair. E essa participação no Festival de Inverno meio que esclareceu um pouco. Foi aí, inclusive, que começou a tomar forma com mais força a ideia de se criar o Grupo Corpo.
acha que o Acti teve um suporte, teve um apoio enorme do Festival de Inverno? Foi graças ao festival que o Acti lançou? Principalmente nos primeiros anos assim, do grupo, os primeiros discos, tem muita influência do vídeo na composição, né? E influência total do espetáculo e dos instrumentos que eu criei. E eles vieram para o Festival de Ouro Preto, né? Foi uma ligação que aconteceu assim, anos depois, que para mim tem uma importância assim, pessoal, mas importante. Eu lembro que uma vez a gente precisou assim a gente entrou numas assim que queria tocar uns pratos e uns gongos dentro da água, que muda bastante o som, faz um efeito musical assim diferente. Então aí a gente precisou lá. Eu cheguei para ele e falei: olha, Júlio, eu estou precisando de um caldeirão, mas enorme, para fazer comida para 500 pessoas, um caldeirão de exército assim. Ele me arrumou um caldeirão enorme, assim, desse tamanhão, assim, com uma tampa enorme. Aí eu até falei: não, a tampa não vai precisar, não. Vai precisar só do caldeirão. Aí enchemos aquilo de água para tocar um gongo lá dentro, assim. O Galpão em 82, em Diamantina, com aqueles dois professores alemães, com um curso de teatro de rua, de perna de pau, essa coisa toda. O momento em que o Galpão aparece, 82, é um momento o que acontece como troca de experiências. Eu acho que o grande polo de resistência para isso é o Festival de Inverno, né? Não é à toa que nesse momento, por exemplo, o Goethe-Institut traz dois diretores de uma companhia alemã, o Teatro Livre de Munique, né, que era uma companhia importante da Alemanha. E esses caras vêm a convite do Goethe-Institut, eles fazem uma oficina de 2 semanas no Teatro Marília, e depois eles vão para o Festival de Inverno da UFMG, em Diamantina. E aí eles produzem, com 9 atores convidados, uma oficina de teatro de rua, que tem uma apresentação de rua, e depois disso eles chamam alguns atores e montam um espetáculo que é a Alma Boa de Sete Sonhos do Brecht. Quer dizer, o Galpão nasce dessa experiência, porque foi uma experiência tão marcante que, num certo sentido, as pessoas que fizeram esse espetáculo, 5 pessoas, né, participaram dessa experiência, pensaram assim, sentaram em volta de uma mesa e pensaram: e agora, como é que a gente pode dar continuidade a esse trabalho? Raça nascida de sonhos vãos, erguei vossas cabeças até a luz destas tochas. Ó fogo, derretei as máscaras destes homens e colocai em suas almas o teatro e os seus personagens. O Ars Nova e também o Giramundo tiveram as produções, né, durante grande período, bancadas pelo Festival de Inverno. Eu lembro, por exemplo, que Giz, que a ópera do Carlos Gomes, Guarani foi feita. O Guarani foi feita aqui. A produção, eu cuidava em parte da produção. E também o espetáculo. Não, Cobra Honorato não foi daqui, não. Foi daqui, não foi do festival, não. Cobra Honorato foi especialmente da universidade. Foi. Aqui foi Dom Quixote. Aqui foi Dom Quixote. Foi Dom Quixote. Não era Dom Quixote, não. Chamava El Retábulo de Maestro Negro. Que foi exatamente o assunto central do nosso filme, 10 anos do festival. E a primeira participação do Giramundo no festival, assim, efetivamente, foi com um retábulo, o El Retábulo de Maese Pedro, que foi um convite feito pelo Zé Adolfo Moro, me parece que era o centenário do Manuel de Falha, e foi proposto esse espetáculo. E daí nasceu um convênio entre o Giramundo, que já existia há alguns anos, e a universidade. E o Festival de Inverno foi, durante muito tempo,
o grande patrocinador do Giramundo. Mas, por exemplo, das grandes emoções que eu tive na vida foi com a montagem do retábulo, que a gente só tinha pronto algumas cabeças e era necessário ensaiar, que foi o nosso contato com a ópera, que nos levou aos caminhos da ópera, que o Álvaro passou a adorar depois, tanto é que depois montamos outras óperas, como o Guarani, a Flauta Mágica, que não foi, né, dentro do Festival de Inverno, mas o Guarani sim, foi a gente começar a mexer naquelas cabeças de bonecos num primeiro ensaio, para a escolha do maestro Magnani, das vozes que iriam fazer os papéis principais. Mas aquela aura dentro da escola de farmácia, de uma arquitetura maravilhosa, com uma sala toda em madeira, né, e aqueles bonecos flutuando no espaço, só as cabeças, eu até hoje me emociono com aquela música maravilhosa. Esse contato trouxe para a gente um universo inteiramente novo, que era possível a gente fazer coisas com outras pessoas. Aí o Giramundo começou a compartilhar mais com outros diretores, com músicos, com maestros, né? A gente lembra do festival com momentos muito intensos para a nossa juventude, para a nossa vida, né? Realmente, o frio de Ouro Preto, aquele aconchego, o ar impregnado de conhaque, né? De certo modo, né? Aquela coisa, né? As pedras lá, o frio, enfim. O festival, além de nutrir a gente de arte, da experiência artística, nos envolvia nesse clima sedutor dos encontros, da vida depois do trabalho, nos bares, enfim. Isso foi muito bom. E sendo um festival um sucesso, um trabalho e tal, por que em 79 ele sai de Ouro Preto? A meu ver, em 79, o que aconteceu foi que o festival estava com um público muito grande, muito aluno, ainda mais quando se divulgou muito que vinha Macunaíma e tal, embora tenha sido mais no final do festival, mas o grave foi o seguinte: a universidade daqui nunca tinha feito um vestibular no mês de julho. Então abriram inscrições e perto de 6.000 inscritos vieram para fazer o vestibular, que no período de 8 a 12, a 15, mais ou menos a 14. Com o passar dos anos, o festival começou a ficar muito famoso, atrair muita gente para curtir só o ambiente do festival de Ouro Preto, né? Então chegou uma época que aquela praça ali ficava completamente tomada de gente à noite. Sem infraestrutura nenhuma. A praça ficava tomada de gente e todo mundo tomado de pinga, jogando garrafa para cima no meio da noite. Né, também, a comida acabava. Água. Né? O morador de Ouro Preto chegava na padaria, olhava assim e não conseguia nem entrar. Se ele conseguisse entrar, ele chegava lá e falava assim: acabou o pão. Tudo inflacionado, então, né? O pãozinho. Cada um com preço, né? Não tem pão, o meu pãozinho foi mesmo. Quando a cidade começou a se sentir meio invadida, né? Coisa que não se pode dizer que prejudicou o festival. Eu acho que se modificou, sem dúvida. Por exemplo, quando nós fomos para Diamantina, né? Diamantina é uma cidade tão pequenininha, tão especial, tão diferente. Eu me lembro que nós tivemos que fazer propostas específicas para aquela realidade, né? Bom, eu queria inclusive começar com um pouco um depoimento meu, né? Como coordenador do festival, que já é aí, em 80, não tendo se realizado o festival, lembro que tivemos uma avaliação, né?
em 81, essa avaliação aponta para se realizar o festival itinerante, quer dizer, o festival ser uma realização que tenha importância para as cidades, né? Quer dizer, e aí eu acho que compõe também um pouco repensar uma estrutura um pouco diferenciada do Festival de Inverno. A cidade oferecia um material para pesquisa, eu acho que muito interessante, quer dizer, além de todos esses dados de um festival manter essa qualidade que ele vinha, né, com essa herança de Ouro Preto, quando você assumiu com Barros também em Diamantina, quer dizer, a cidade, eu acho que ela tinha um material guardado, assim, a ser pesquisado muito forte. Eu acho que vocês conseguiram nessa época, quando entra um Lobo de Mesquita, entra o Xixica-Alquimim, entra todo aquele entorno, toda aquela paisagem, toda aquela cultura, que é uma cultura de resistência, que é a cultura do Jequitinhonha. De fato, em 81, nessa ideia de restringir, nós voltamos um pouco àquela simplicidade de 67. Artes plásticas e música com mais alguma coisa. E na área do cinema, eu me lembro, para não fazer alguma coisa mais complicada, eu convidei o Walter Lima Júnior para dar um curso. E ele, todas as vezes que eu o encontro, ele diz, olha, sou muito reconhecido a você e ao festival, porque foi lá que eu escrevi o roteiro de Inocência. Já em 82, o festival começou de novo a tomar um formato de crescimento. Acho que, não é verdade? Aí foi ampliando de novo. Então, assim, tinha muita coisa que acontecia aqui, mas assim, ainda imaturo, né? Era uma coisa muito experimental. Já em Diamantina, a coisa não deixou de ter o seu lado experimental, mas já tinha um planejamento mais consistente, né? Mais dirigido. Né? Porque tem esse lado também da pesquisa, né? Quer dizer, que foi um lado importante de resgatar, não resgatar, eu acho que de reviver, né? Processos em Diamantina que estavam esquecidos, né? Mas eu acho que você tem razão. É mais fácil, Diamantina foi mais fácil para a gente trabalhar isso, porque ainda era um terreno ainda não muito explorado, talvez, não muito explorado. Antes de passar, porque aí vai terminar essa fase, eu quero me referir muito rapidamente ao Festival Mirim, que foi uma das grandes... Eu estava pensando exatamente nisso. Ah, bom, não podemos deixar de falar. Eu vou dar só um recorte, você dá o outro. Nesse trabalho, num dos anos, não sei se 79 ou 78, houve então um encontro de professoras da região que tiveram uma formação, assim, uma discussão das artes através de filmes sobre arte, sobre Picasso, sobre Gauguin, etc, e um compromisso de prepararem um filme no final desse processo. E depois, na segunda etapa, na segunda quinzena, elas foram as professoras das crianças da região. E as crianças se entusiasmaram e fizeram 2 ou 3 filmes belíssimos. E na época a gente brincava, os filmes das crianças são melhores que das professoras. Antes, eu e Maria Amélia, Melinha, fizemos uns trabalhos com as crianças daqui de Ouro Preto, em 78 e 79, nós fizemos um trabalho aqui, porque em 79... foi por aí, 78 e 79. 68 e 69, desculpa. E esses movimentos que estavam tendo pelo Brasil todo, em termos de associações, né, e de seminários, etc. e tal, em Diamantina, então, com o Manifesto Diamantina, isso fica claro até hoje. Quer dizer, quando você pega, onde quer que seja, a história do ensino de arte no Brasil e dos movimentos de arte e educação, o Manifesto Diamantina é um marco, realmente. E eu acho que uma coisa interessante era essa do entrosamento, né? Quando o Rufo fala, a gente fazia a ópera, a opereta, mas ali tinha a parte de teatro, tinha a parte de artes plásticas, tinha tudo. Porque mesmo sendo professora de determinada oficina, a gente transitava, né, de uma maneira muito tranquila, né? Além das noites, lógico, né, que a gente se encontrava, e aí as produções eram outras, né? Mas eram coletivas, eram outras porque eram coletivas, né? A gente ficava, eu lembro, passava às vezes as noites
ou fazendo o boletim marginal, né, do festival, né, que cada ano tinha um nome, ou imprimindo camisetas, ou trabalhando com as professoras em alguma coisa. Quer dizer, quando foi o último ano em Diamantina que nós anunciamos, né? O festival tinha gente demais e nós saímos de Diamantina com uma passeata da cidade inteira a favor do festival, com faixas. Festival não sai daqui, não vai embora, não fica aqui em Diamantina, que tinha sido anunciado. E aí a gente vai, então, fazer o trabalho então em São João del Rei. Eu acho que a ida nossa também para São João del Rei, né? Com esse mesmo estrutura de projeto, quer dizer, até um pouco o seguinte, em São João também o festival consegue uma simpatia muito grande da cidade, né? Quer dizer, também quando saímos de São João foi sob protesto, né? Eu acho que é um modelo, né, que você... talvez a palavra seja da moda agora, mas você trabalha muito a questão da inclusão das pessoas. Esse foi um pensamento avançado para nós, que sim, a inclusão, através da educação, a arte, né? Através da educação, uma, e a outra, o regional, o valor da cultura local como fonte, como... Né? Nós aí fomos para Poços de Caldas, né? Quer dizer, com a mesma estrutura de projeto, que foi um festival muito, mas muito interessante. E muito né? bem Eu acho que recebido da cidade. aí a Lúcia era a coordenadora de programas culturais da universidade. Foi uma negociação muito interessante, né, com a cidade, a gente indo à Câmara e dando depoimento. E foi um festival enorme. Né? Quer dizer, com muita gente, e com as condições de trabalho muito, muito boas, né? Porque aí indo para Belo Horizonte, né, que foi um festival... Eu achei fantástico. Não, aí foi um festival monstruoso, né? Foi um festival, quer dizer, a proposta para Belo Horizonte, um pouco, nós conversamos muito, quer dizer, ou faz um festival internacional que mexa com a cidade, né? Ou então não tem muito sentido, né? Porque aí se perde, né? Mas foi um festival que nasceram coisas importantes dele, né? Nós fizemos a Mostra Internacional de Teatro, que depois nasceu o Festival Internacional de Teatro dela. Foram inclusive os mesmos coordenadores, né, do festival vão criar depois o FIT. Depois o festival continua em Belo Horizonte, né? Mas aí feito de uma forma menor. Tem um outro marco, aí é mais, eu acho que da própria universidade, é que o Centro Cultural da UFMG, né, estava ainda no seu começo, né, tinha sido implantado há pouco tempo, e a realização do Festival de Inverno com a localização física, né, de secretaria, de apoio no Centro Cultural foi que deu margem depois a que ele se consolidasse mesmo com alguma coisa que a universidade tinha que tomar conta, tinha que apoiar. Quando a gente pensou em Belo Horizonte, e fica muito sobre Belo Horizonte, é que Belo Horizonte, por ser nova, uma capital, uma cidade nova, ela deveria ter alguma coisa de contemporâneo. Eu acho que a gente pensou muito sobre isso na época. E eu acho que o festival em Belo Horizonte dessa época foi muito importante. Para a cidade ele foi muito importante, para a UFMG ele foi muito importante, claro. Porque... Só que ninguém lembra dele como positivo, sempre lembra como assim, uma alternativa. Ele não foi uma alternativa, ele foi um propósito. E depois? Bom, aí... Não, aí depois dessa época em Belo Horizonte nós voltamos a Ouro Preto. Mas aqui já nessa segunda vez nós já também repetimos essa estrutura, quer dizer, então foi um festival que foi muito bem aceito. Não, ali eu acho dizer que para mim foi o primeiro festival onde a comunidade de Ouro Preto se apropriou do festival. Eu acho que o festival em 94 ele resgata toda uma história que Ouro Preto já estava precisando resgatar, porque a cidade perde, a comunidade perde com a saída do festival, né? Ele volta trazendo novos movimentos para a cidade acolhe, eu acho,
esse festival com essa saudade, né? E ele se coloca, eu acho, até numa proporção imensa, assim, porque quando ele chega também, ele chega grande com várias oficinas, vários shows, e eu acho que a cidade tem aquele acolhimento de resgatar, para ele ficar mais, para ele não ir embora de novo. Acho que tanto para a comunidade local até participar, eu não me esqueço, quando a gente abriu as inscrições de oficinas, que a maior demanda da comunidade era quais oficinas que teriam para a comunidade, né? Para ela participar. Então acho que foi os melhores momentos dos últimos tempos depois do festival saiu para Ouro Preto. Bom, aí nós temos o festival, né, saindo de Belo Horizonte, vindo a Ouro Preto, e de Ouro Preto, depois desse período, retorna a Diamantina. Eu acho que o Fabrício, você podia falar um pouco para nós depois de 2000, desse retorno a Diamantina do festival. Exatamente isso. O festival começa a apresentar os mesmos problemas anterior. Quando ele fica um determinado tempo numa cidade, começa a surgir uma demanda muito grande e essa cidade começa a suportar essa grande demanda, esse grande fluxo de público e vira um problema. Quer dizer, a gente tem problemas políticos, temos problemas de suporte para esse público e o festival ficou inviável em Ouro Preto a partir de 99. A universidade deixou de aportar recursos por necessidade, por dificuldades na própria universidade, com outras questões, e apoia integralmente o festival no que se refere à infraestrutura. Uma grande máquina montada em função do Festival de Inverno, é o grande projeto cultural da universidade, um dos grandes, e aí foi feita uma reunião e uma decisão, então, através de votação, que o festival fosse levado para Diamantina. E houve a necessidade, então, de repensar o festival. Eu acho que a grande fórmula de sucesso do festival durante esses 40 anos é exatamente isso. É esse frescor, essa capacidade de renovar sempre. Eu acho que a questão de Diamantina ser a porta de entrada, como você disse, para o sertão, a porta de entrada do Vale de Jequitinhonha, com toda essa cultura, também é muito importante. Então, de fazer esse elo de uma arte de vanguarda e de uma arte regional e fazer a ligação, o embrincamento dessas áreas, buscando conhecimento, uma nova modalidade de expressão, uma nova possibilidade de a gente expressar artisticamente, essa é a proposta do festival que foi para Diamantina em 2000 e permanece lá até hoje. Das coisas que fiz, a dedicação a esse tempo do festival foi um trabalho que eu me arrependo nem um pouco, que eu acho que justamente porque esse trabalho que tem um lado de oferta, de estar junto, de trabalhar, de progredir. Agora, eu vejo que a universidade acertou em cheio de começar a fazer um evento que tanta repercussão trouxe e continua trazendo,
para as comunidades onde ele é inserido e também, de uma maneira geral, para o Brasil, até para o exterior, que tem reflexo do festival por todo lado. O Festival de Inverno, ele de alguma forma resume de uma maneira intensa e muito forte essa integração. Porque o Festival de Inverno sempre é ensino, pesquisa e extensão. Você pode ver em cada um dos ângulos. E isso acho que então é a grande contribuição que ele traz para a universidade e para a sociedade como um todo. O festival, para mim, eu acho que me ensinou a ficar atento, né? A ficar atento e olhando as coisas, vendo, percebendo, tentando não me repetir. Chamar a atenção do aspecto de que o contemporâneo na arte, principalmente na arte, é na parte da natureza onde mais as mudanças ocorrem. Então, a arte nunca para, nunca está. O contemporâneo de hoje não é o contemporâneo de amanhã. Então, está sempre tendo que nos debater, refletir, né? Buscar novos caminhos. Por isso, a pesquisa é essencial. Essa é a importância de um festival que tenha esse espaço onde a coisa se coloca em cada época, os problemas de cada época. Né? A maior importância é essa de ser contemporâneo a cada momento, né? E ser contemporâneo na arte específica, vamos dizer assim, na expressão específica, mas também nessa integração das expressões, né? Quando o Fabrício diz dessa questão que hoje chama transdisciplinar, né? Já vem desde o começo, né? É claro, eu acho, né? Que vai acoplando a cada momento, a cada ano que se realiza, em cada lugar que se realiza, vai sendo, né? Contemporâneo naquele momento, né? E vai sendo, sim, uma certa vanguarda, né? Com certeza, uma vanguarda do que às vezes vai acontecer muito depois em outros lugares. O festival aliado a essa contemporaneidade, a essa pesquisa, antes de tudo é a arte do encontro. É isso. Sabe? Eu acho que a possibilidade do encontro, a possibilidade de a gente trocar as experiências e a partir dessas experiências trocadas, novos valores são agregados, novas propostas acontecem. E a formação de milhares de pessoas durante esses 40 anos que tiveram suas vidas completamente mudadas, e eu me cito entre essas vidas a partir do Festival de Inverno. Quer dizer, a importância está nessa capacidade transformadora, nessa capacidade catalisadora de processo que o festival, nessa intensidade de 2 a 4 semanas que vem acontecendo, transforma as vidas das pessoas, transforma, formando novos artistas, novos grupos, novas propostas conceituais e formas de pensar a vida. Muito obrigado a vocês e até outra.
Música